Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Idneida Monteiro e hoje, para a nossa terceira aula, vamos ver os tipos e as formas de frase. De uma forma simples, podemos considerar a frase como sendo todo o enunciado, ou seja, ideia ou pensamento, falado ou escrito que tenha um sentido lógico. E na frase, toda e qualquer frase apresenta uma intenção comunicativa, ou seja, algo que pretende transmitir. Por exemplo, a ideia de se fazer uma pergunta, de fazer uma admiração ou também uma declaração. Na oralidade, essa intenção comunicativa presente nas frases está presente na entoação da voz, ou seja, no tom de voz que nós vamos utilizar, dependendo do tipo de frase que nós vamos usar na fala. Na escrita, já não temos essa facilidade de perceber o tom de voz, porque é uma característica típica da oralidade, mas nós vamos conseguir perceber essa intenção comunicativa através dos sinais de pontuação que acompanham sempre as frases. Uma das características da frase é que ela é normalmente formada por várias palavras e essas palavras vão se organizando entre si, formando aquela ideia completa. No entanto, também existem frases que são constituídas por uma só palavra. Vocês de certeza lembram dos professores na sala de aula dizer silêncio. Pois bem, silêncio é uma frase também, só que é constituída por uma única palavra. Uma outra característica de frase é o fato de que, na escrita, a frase deve sempre começar com uma letra maiúscula e terminar sempre com um sinal de pontuação. Ora, vejamos aqui um exemplo. Temos uma sequência que diz assim: é aula de língua portuguesa. Tendo em conta as características de uma frase escrita, nós podemos considerar essa sequência uma frase. Se vocês considerarem o meu tom de voz é uma aula de língua portuguesa, na oralidade vocês já conseguem perceber que eu estou a dar uma informação. É uma frase oral, mas ainda não é uma frase escrita. Porquê? O que é que falta? Começa com uma letra maiúscula, como estamos a ver, mas ainda não tem aquele sinal de pontuação. E como na oralidade eu estou aqui a declarar uma informação, a dizer que é aula de língua portuguesa, na escrita eu devo pôr qual é o sinal de pontuação que mostra esta declaração da oralidade. Neste caso, qual seria o sinal de pontuação? Seria o ponto final. Outro exemplo para vermos a entoação da voz nas frases da oralidade e a sua representação escrita, eu posso mencionar esta frase com um outro tom, num tom de interrogação, mostrando uma outra intenção comunicativa que é de fazer uma pergunta. É aula de língua portuguesa? Vejam que o tom já é diferente da primeira frase que eu tinha pronunciado. E na escrita também vamos respeitar esta tonalidade de oralidade para na escrita colocarmos o sinal de pontuação que corresponde a essa intenção comunicativa de fazer perguntas. Qual é o sinal de pontuação que nós colocamos quando estamos a fazer perguntas? Na escrita, numa frase, ponto de interrogação. Então vamos lá ver. É aula de língua portuguesa? Temos aqui uma frase que está a fazer uma pergunta. Se eu responder assim, sim. Tenho também frase? Sim, tenho também frase, porque uma frase também pode ser constituída por uma palavra. Respeitando a escrita das palavras e da frase, aqui temos um S maiúscula e depois temos um sinal de pontuação. Ora, vejamos agora num exercício que vocês é que vão fazer agora depois desta explicação. Considera as características de uma frase escrita. Identifica apenas as alíneas que correspondem à frase. Aquelas que vocês perceberem que não têm características de frase, podemos considerar como não frase. Então, a primeira linha temos o seguinte: cuidar da saúde é muito importante. Oralmente, podemos até considerar que seja frase, mas agora vamos ver em termos de escrita. Começa com uma letra maiúscula, muito bem,
mas não tem a sua sinalização, não tem sinal de pontuação. Então aqui podemos considerar essa linha como sendo não frase. Vamos ver a linha B. Cuidar da saúde é muito importante? Pois temos aqui o sinal de pontuação, ponto de interrogação, não é? Sim, mas ainda não é a frase. Por quê? Ora, vejamos o início. Começa com letra minúscula. Começando com letra minúscula, então nós não podemos considerar como sendo uma frase. Vamos ver a terceira opção. Cuidado! Temos frase? Ora, temos. Começa com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação, neste caso o ponto de exclamação. Vamos agora ver as outras duas opções. A D é a seguinte. É importante manter uma distância segura. Podemos considerar como sendo frase? Sim. Começa com letra maiúscula, termina com sinal de pontuação e as palavrinhas estão organizadas numa sequência com uma ideia clara. Agora vamos ver a última opção, que na verdade tem exatamente as mesmas palavras que a linha D e a mesma pontuação. Agora vamos ver como é que essas palavras estão organizadas dentro dessa sequência. É distância importante manter uma segura. Podemos considerar como sendo uma frase? Não, não é uma frase. Apesar de ter exatamente as mesmas palavras que a linha D, não é uma frase porque as palavras não estão organizadas de forma a formar aquele sentido lógico que se consiga perceber. Sim? Então vamos prosseguir. Como eu disse, as frases mostram diversas intenções comunicativas. Então, conforme a intenção comunicativa, podemos dizer que existem vários tipos de frases. E para nos ajudar a relembrar quais são os tipos de frases que já vimos na aula, eu vos trouxe aqui um texto que, pela mancha gráfica, vocês já devem saber de que tipo de texto se trata, qual é o género. Podemos dizer que temos aqui o texto poético. Passo a ler. Frases. Quando falo, digo isto ou digo aquilo como quero. Quando escrevo, tenho de pôr alguns sinais onde espero. Chamo frase declarativa aquela em que afirmei ou neguei não importa. O que importa é que informei. Chamo frase interrogativa quando, claro, interroguei. Que horas são? Ainda agora, à minha irmã perguntei. Chamo frase imperativa aquela em que ordens dei. Fiz um pedido, por favor, e depois então esperei. Chamo frase exclamativa quando fico admirada, com a pessoa, com a paisagem ou com a ideia inesperada. Temos aqui um texto escrito por Maria Helena Marques, podemos encontrar na Gramática de Português do primeiro ciclo, página 98. E este texto está a nos apresentar pelo menos 4 tipos de frases. Vamos perceber que na primeira estrofe nós temos a menção das frases orais, quando digo, não é? Frase oral, e a menção da frase escrita. Na segunda estrofe já temos a apresentação do primeiro tipo de frase, que é a frase declarativa, que é aquela frase usada para informar, para avisar, para declarar. Normalmente essas frases são pontuadas com um ponto final. Na terceira estrofe, nós temos a apresentação da frase interrogativa, aquela usada para fazer perguntas. As pessoas curiosas gostam muito de usar essas frases, estão sempre a perguntar as coisas. E essas frases são pontuadas com um ponto de interrogação. A quarta estrofe, nós temos, nesta estrofe, a frase imperativa, aquela que nós usamos para dar ordens, para fazer pedidos, para dar recomendações, sim, até instruções. Na quinta estrofe, a última do texto, vamos ter a frase exclamativa, aquela que é muito sentimental, porque é aquela que nós usamos sempre que queremos transmitir algum tipo de sentimento ou emoção, seja alegre ou triste. Vamos fazer um pequeno exercício
nós temos aqui uma imagem e a partir dessa imagem vocês devem escrever 4 tipos de frases diferentes, considerando os tipos que nós vimos aqui. Vou-vos dar uns segundinhos, vamos observar a imagem. Temos aqui umas mãos a serem lavadas com água e sabão. Conseguiram escrever as frases? Eu trouxe aqui algumas sugestões de frases relacionadas com esta imagem. A minha primeira frase, que é declarativa, eu digo assim: eu lavo minhas mãos com água e sabão. Uma frase declarativa, estou a dar uma informação. A minha segunda sugestão de frase é: já sabes lavar as mãos corretamente? O que é que eu estou a fazer aqui? Estou a fazer uma pergunta, então logo é uma frase do tipo interrogativo. A terceira frase é: esfrega cuidadosamente os dedos, também os pulsos. Estou aqui a dar algumas instruções como é que se deve lavar as mãos corretamente. Instruções, ordem, frase imperativa, muito bem. A quarta frase que eu propus é: com as mãos limpas estamos protegidos. Aqui eu estou a mostrar que estou satisfeita, com as mãos limpas ficamos todos protegidos. Aqui tem uma frase exclamativa. Então, vocês conseguiram fazer também as vossas frases? Podem sempre partilhá-las com o vosso professor e com a vossa turma que estiverem online a fazer os teletrabalhos. Sim? Vamos ao segundo exercício. Temos mais um exercício. Nós vamos assinalar com um X o tipo de frase que eu apresentar. Sim? Então vamos lá ver. Temos frase declarativo, do tipo declarativo, interrogativo, exclamativo e imperativo. A primeira frase é: o que é Covid-19? Qual é o tipo de frase que temos aqui? Nós temos frase interrogativa, do tipo interrogativo. Muito bem. A segunda frase é: vai ser já uma resposta à primeira pergunta, o que é Covid-19? A resposta será: é um vírus que causa infecção nas pessoas. Estou aqui a dar uma resposta, a dar uma informação. Então, qual é o tipo de frase? Será frase declarativa. Muito bem, do tipo declarativo. A terceira: protege a tua família. Estou aqui a dar um conselho. Qual é a frase associada a um conselho? Frase imperativa, do tipo imperativo. Muito bem. Sim, não é? Isso é muito importante. Proteger a família é muito importante. Estou aqui a reforçar que eu concordo muito emotivamente. Então, temos aqui a frase do tipo exclamativo. Frase exclamativa. Sim? Conseguiram fazer os exercícios? Muito bem. Nós já vimos até agora que temos 4 tipos de frase. Sim? E já vimos que cada frase tem a sua intenção comunicativa, ou seja, serve para, é usado com determinado objetivo. Por exemplo, a frase do tipo declarativo serve para informar, por exemplo. E tem como sinal de pontuação o ponto final. Vou aqui fazer um ponto mais bonitinho. A frase imperativa, do tipo imperativo, é aquela frase que nós usamos para ordenar. Ou então também aconselhar. Esta frase pode tomar 2 tipos de sinais de pontuação. Pode ter um ponto final, a sinalizar essa intenção imperativa, ou então ponto de exclamação, ou uma ou outra sinalização. A frase do tipo exclamativo é aquela que mostra as emoções. Tem como intenção mostrar emoções. Mostra emoções. Esta frase tem um único sinal de pontuação. É sempre sinalizada com um ponto de exclamação. A última frase, a frase interrogativa, também tem um único sinal de pontuação, que é o ponto de interrogação e que serve para perguntar. Portanto, nós temos aqui apresentado 4 tipos de frase: declarativo, imperativo, exclamativo e interrogativo.
Essas frases podem nos ser apresentadas de maneiras diferentes, a que vamos chamar de formas de frase. Então hoje vamos ver apenas duas formas de frase. Nós podemos encontrar esses tipos de frase na afirmativa, quando afirmamos positivamente, ou na negativa, quando estamos a negar. Então vos trouxe aqui alguns exemplos de frases na forma afirmativa e outros exemplos na forma negativa. Vamos observar. Na forma afirmativa eu tenho aqui: seguir os conselhos ajuda a salvar vidas. Sim, uma frase declarativa, tendo em conta essa nossa situação de pandemia Covid-19, seguir os conselhos ajuda a salvar vidas. Uma informação muito pertinente e importante. Depois temos: fique em casa o mais possível. Aqui estou a fazer um pedido, então faço na frase do tipo imperativo, está na forma afirmativa. A terceira frase, sugestão é: uau, que máscara bonita! As máscaras nós temos que utilizar sempre que vamos para a rua. Então tenho aqui uma frase exclamativa na afirmativa. Na afirmativa, a última frase que eu tenho aqui como sugestão tem assim: lavas as mãos com frequência? Qual é a resposta? Claro que tem que ser sim, não é? É uma frase na interrogativa. Então temos deste lado esquerdo exemplos de frases, diversos tipos, mas na forma afirmativa. Agora vamos ver do lado direito as sugestões de frases na forma negativa. Eu nunca saio de casa sem máscara. Continua sendo uma frase declarativa, mas aqui tem uma palavra que mostra esta negação, que é nunca. A segunda frase: não toques na boca e o nariz com as mãos sujas. Uma frase imperativa, mas já na negativa. A terceira: Covid nunca vencerá. Queira Deus que não é? Uma frase exclamativa. Aqui temos novamente a palavra não, nunca, desculpem, a reforçar esta negatividade. E a última frase será: tu não sabes que tens de manter a distância? Está-se a fazer uma pergunta, mas agora na forma negativa. Então, na forma negativa, podemos utilizar algumas palavrinhas para realçar essa negatividade da frase. Nós temos aqui exemplo de duas palavrinhas, dois advérbios: nunca e não. Certo? Vamos considerar essa imagem. Temos aqui uma menina a espirrar e a tossir para as mãos, não é? E vamos escrever frases na negativa, com não e nunca. Vou-vos dar 10 segundinhos, que é muito rápido aqui, tendo em conta a imagem. Vocês já sabem tudo sobre as orientações que nós devemos seguir em relação à nossa higiene e saúde. Então vamos lá ver. Já está? Vamos ver agora então as sugestões que eu trouxe. A primeira é a seguinte: não devemos usar as mãos para segurar o espirro ou a tosse. E já sabemos, não usar as mãozinhas e mantê-las sempre limpas. Sim, temos aqui o não, aquela palavra realçar a negatividade. A segunda frase é: nós nunca devemos espirrar ou tossir para as mãos. Pois não, não devemos fazer isso. Como é que nós devemos fazer? Fazer num lencinho descartável ou então usar o nosso antebraço para aparar o espirro ou a tosse. Sim? Porquê? Vamos agora ver a imagem. A forma correta de fazer isso é usar o lencinho aqui ou também usar o antebraço, como eu já vos mencionei. Pois bem, a aula basicamente já está a chegar ao seu fim. Vamos fazer então uma recapitulação daquilo que nós vimos. Primeiro começamos a considerar o que é que significa frase, que é todo o enunciado, pensamento ou ideia que nós transmitimos, tanto na oralidade quanto na escrita. Nós vimos também que as frases demonstram intenções comunicativas, conforme o seu tipo, assim vai ser aquilo que quer transmitir. E nós vimos 4 tipos de frase: frase declarativo, do tipo declarativo, imperativo, exclamativo e interrogativo, e os seus respectivos sinais de pontuação. Também vimos que essas frases podem estar associadas a diversas formas, e hoje na aula nós vimos só 2 formas de frase. Vimos a forma afirmativa e a forma negativa. Antes de terminar a aula, eu gostaria de deixar-vos com um TPC muito gostoso de fazer.
tenho aqui uma imagem, na verdade duas imagens, não é? De um rapaz, também com a questão do uso das máscaras. E vocês vão observar essa imagem e escrever 4 frases conforme as orientações que eu estou a dar ali. Vamos escrever uma frase declarativa afirmativa, uma frase imperativa negativa, uma frase interrogativa negativa e outra frase exclamativa afirmativa, considerando estas imagens que nós temos aqui, essas duas figuras. E assim chegamos ao fim da nossa terceira aula de língua portuguesa para os alunos do 5º ano. Não se esqueçam que qualquer dúvida teremos sempre o professor para as tirar ou então algum parente ou quem esteja convosco em casa. E não se esqueçam, fiquem em casa. Ficar na casa, fica na casa.